sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para iniciar nosso terceiro bimestre de ciências. Também serei a professora de ciências de vocês. Então, para iniciar nosso terceiro bimestre, a gente vai começar no nosso livro didático, falando sobre força. Mas o que é força? Força tem vários aspectos, depende de onde ela é utilizada. A gente vai trabalhar mais pro lado de força mesmo, tá? Então a gente vai ver que o conceito de força é um agente físico capaz de produzir ou alterar o movimento de corpos. Ou seja, quando eu pego uma mão com a outra e empurro, eu estou fazendo uma força, estou aplicando uma força, tá? Existem vários tipos de força. A força elástica, a força de atrito e a força resultante. A força elástica é a força que atua em molas, tá? A força de atrito é a força de contato entre dois corpos, quando um se movimenta em relação ao outro. E a questão de eu empurrar as duas mãos. Aí quando uma pende para o lado da outra, tanto para um lado quanto para o outro, é a força de atrito. E a força resultante é o resultado das forças aplicadas no mesmo corpo. Ou seja, obtém ela somando ou subtraindo as forças que agem sobre este corpo, tá? O símbolo que a gente usa para representar a força resultante é o F maiúsculo e o R minúsculo, tá? Vou demonstrar para vocês. Observem aqui atrás de mim que eu tenho aqui, ó, FR é o que? Força resultante. Esse é o símbolo que a gente vai usar para demonstrar, representar a força resultante. A seguir, eu vou colocar alguns vídeos para vocês terem ideia do que é cada força, tá? Acompanhem comigo. Vou demonstrar para vocês com exemplos a questão das forças. Primeiro a gente vai começar com a força elástica, que é a força que atua em molas. Aqui eu tenho um exemplo de uma mola, tá? Como vocês podem ver. Observe, quando eu puxo essa mola, eu aplico uma força, tá vendo que ela estica? A mesma força que eu aplico nela para puxar é a mesma força que ela aplica para encolher. Então, a força que eu aplico para puxar é a mesma para encolher, tá? Força elástica. Também há outros tipos de força, como a força magnética, que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Força-peso dá pra gente demonstrar com dois objetos simples, uma pena e uma moeda. A força-peso é o seguinte, vocês vão colocar os dois na mesma altura, na mesma posição e soltá-los. Qual vai cair primeiro? A pena ou a moeda? Vamos lá? A moeda. Por quê? Porque o peso da moeda em relação à pena é maior. Então, no soltá-los, a moeda cai primeiro, por conta do peso. Por isso que é chamado força de peso. A gente tem estudado sobre o conceito de forças, os tipos de força, ter exemplificado cada força para vocês, nós vamos fazer atividades do livro didático, tá? Qualquer dúvida em relação às explicações, deixem lá no Fale com o Professor, deixe a sua pergunta que eu os responderei, tá? Vamos às nossas atividades?